Quem eram os gigantes? Quanto realmente eles possuíam de altura? E talvez o mais importante, gigantes realmente existiram na Terra? Esse é um tema antigo que, incrivelmente, não possui toda a atenção que merece dentro do cenário científico. Segundo a descrição literal, gigantes são figuras comuns em folclores e lendas, sendo caracterizados como humanos ou humanoides de grande tamanho que variam em dimensões de acordo com cada conto. Além disso, graças à sua grande estatura, são atribuídos aos gigantes grande força e resistência. Ao longo dos anos, diversos arqueólogos e paleontólogos afirmam ter encontrado provas da existência real desses seres humanos com tamanho sobrenatural. No século XIX e XX, por exemplo, foram documentadas as primeiras descobertas de esqueletos que supostamente teriam pertencido a humanos gigantes, mas nada realmente concreto e totalmente aceito, o que prejudica drasticamente os estudos. Claro que, ainda hoje, o argumento de que esses seres realmente existiram é defendido por alguns teóricos, e é exatamente isso que veremos nesse vídeo. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Para isso, basta clicar aqui abaixo no primeiro link da descrição. Ao se inscrever, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Os gigantes são mencionados em várias culturas e civilizações antigas ao redor do mundo, e sua existência é uma parte fundamental do folclore e história humana. Provas de sua presença ou aparecimento são encontrados em várias inscrições antigas, como na própria Bíblia, em relatos do livro apócrifo de Enoque e até mesmo nos mais recentes pergaminhos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, que ficou conhecido como o Livro dos Gigantes. Outros relatos estão por toda parte na Mesopotâmia, entre a civilização suméria, assíria, babilônica e etc. Outros casos espalhados pelo mundo incluem diversos poemas vindos da mitologia chinesa, da mitologia grega e de muitos outros textos antigos. No entanto, por algumas razões ainda misteriosas, os estudiosos tradicionais acham muito difícil de acreditar que tais seres realmente tenham existido no passado. De acordo com o Codex Rius, por exemplo, um códice que é a tradução italiana de um antigo manuscrito escrito durante a conquista espanhola, os seres gigantes viveram na Mesoamérica milhares de anos atrás. Segundo as representações do códice, guerreiros astecas lutaram contra os seres gigantes e, curiosamente, no manuscrito antigo, os detalhes são tão bem explorados que é citado até mesmo o suposto nome de um dos gigantes. Coincidência ou não, também é acreditado por antigas civilizações da Mesoamérica que gigantes teriam sido responsáveis pela construção da cidade de Teotihuacan, que em tradução livre significa lugar onde os homens se tornam deuses. Na verdade, pensar em gigantes é uma explicação bem plausível para determinar diversas construções espalhadas ao redor do mundo. No caso mais famoso, com as pirâmides do Egito, sabemos que rochas esculpidas com uma média de 2,5 toneladas foram transportadas até o local de construção, mas não podemos explicar com certeza a maneira como isso aconteceu. Porém, se imaginarmos que os gigantes tinham uma força sobrenatural e que realmente mantinham tratos com humanos comuns, se torna mais fácil explicar como as pedras foram colocadas ordeiramente na construção das grandes pirâmides do Egito, por exemplo. Outro exemplo de construção desse tipo está ao norte de Laos, país asiático da região da Indochina, na planície de Chiang Coang. Aqui podemos ver milhares de jarros de pedra espalhados pelo campo que podem pesar até 13 toneladas, feitos de arenito, granito e coral calcificados. Essas espécies de jarros possuem entre 1 e 3 metros de altura e, segundo datações, especialistas estimam que possuam uma idade de 1.500 e 2.000 anos. Os chamados jarros de Laos consistem em um dos mais importantes sítios arqueológicos do leste da Ásia e, surpreendentemente, o local foi bem pouco explorado até hoje. A primeira pessoa a fazer estudos mais detalhados na região foi a pesquisadora francesa Madeleine Colin, que, na década de 30, descobriu que uma caverna próxima ao campo dos artefatos continha esqueletos humanos.
Essa descoberta levou Madeleine a sugerir que os jarros possivelmente tinham algo a ver com algum tipo de ritual funerário praticado pelos povos que habitavam a região há milhares de anos no passado. Mas por que a planície dos jarros nunca foi devidamente explorada? Afinal, sabemos bem que arqueólogos adoram desvendar mistérios e não dispensam as oportunidades de descobrir algo novo. Acontece que, além de o terreno conter milhares de artefatos de pedra, ele também oculta milhares de minas terrestres, plantadas pelos norte-americanos na década de 60, durante batalhas nomeadas como a Guerra Civil do Laos, ou também conhecidas por muitos como Guerra do Vietnã, que fizeram desse um dos lugares mais bombardeados de todo o mundo na história. Mas claro que sempre aparecem alguns corajosos dispostos que resolvem investigar. Revisando teorias criadas na época do descobrimento desse local por Madeleine Colin, arqueólogos australianos que visitaram esse local no ano de 2016 sugeriram que é mesmo possível e bem plausível que os jarros fossem utilizados em rituais funerários, mas não para o sepultamento definitivo de cadáveres. Os cientistas acreditam que os recipientes gigantes eram empregados na preparação dos corpos antes de acontecer o enterro final. Assim, a suspeita é que os falecidos eram colocados no interior dos jarros e, depois que o processo de decomposição fosse concluído, os restos mortais eram transferidos para outros locais. Hoje em dia, dos 85 campos de jarros identificados até agora, apenas 7 estão abertos ao público. E existem planos de converter esses locais em patrimônios mundiais da humanidade pela Unesco, mas nada ainda aconteceu. No entanto, mesmo com todas as dimensões apresentadas, o mais interessante sobre eles é o fato de que quem criou esses jarros ainda é um completo mistério. Acredita-se, inclusive, que o povo que os fabricou já tenha sido extinto há muito tempo. Além disso, também não se sabe qual sua real funcionalidade, ainda que a teoria de túmulos funerários seja mais aceita e divulgada no meio científico. Com relação aos construtores dos monumentos, muitos teóricos afirmam com firmeza que podem ter sido feitos por uma antiga raça de gigantes, que teriam sido contratados exclusivamente para realizar o trabalho. A forma como todos os jarros estão espalhados pelo campo arqueológico realmente transmitem a ideia de que foram movidos na força bruta, principalmente quando vistos de cima. Porém, assim como no caso de diversos outros monumentos espalhados ao redor do planeta, seres humanos comuns não seriam capazes de transportar cortes de pedra com tantas toneladas e por distâncias tão longas, o que aumenta a possibilidade da teoria dos gigantes, defendida por muitos estudiosos e teóricos da conspiração, estar realmente correta. Como podemos notar de forma bem específica, os seres gigantes são amplamente mencionados nos tempos antigos e não apenas foram alguns desses seres gigantes considerados divinos por algumas civilizações, mas muitos também são vistos como de carne e osso, o que prova que tais seres viveram entre os humanos num passado distante. Até mesmo a Bíblia, livro que já sobrevive há milhares de anos e que é considerado o mais lido em todo o mundo, narra a história dos Nefilins, seres extraordinariamente altos que se destacavam em seu tempo por sua força e domínio. No entanto, como bem percebemos, o assunto gigantes não é tão bem visto como deveria. Não existe uma atenção real da ciência sobre esse tema e pesquisas realmente sérias dificilmente são realizadas com o objetivo de explorar o contexto. Por isso, restam apenas imagens isoladas espalhadas pela internet que retratam ossos de seres humanos com tamanho além do normal, mas que na maioria das vezes são facilmente encaradas e detectadas como farsa. Muitos acreditam que a ciência simplesmente se recusa a reconhecer que os gigantes realmente existiram. Por isso, poucas provas e detalhes sobre eles são divulgadas. Segundo aqueles que defendem essa tese, se a ciência de repente decidisse divulgar essas informações e se afirmasse que os gigantes existiram mesmo na Terra, isso poderia derrubar a teoria da evolução, que ensina que tivemos um macaco como nosso ancestral comum.
Se isto acontecesse, todo o dinheiro envolvido nesta teoria evolutiva seria perdido. As grandes vendas de livros, as aulas em todas as escolas do mundo que ensinam a teoria da evolução ficariam obsoletas. Talvez por esse motivo, o termo gigante, e se eles realmente existiram, permanece como um enorme ponto de interrogação na história. E é bem provável que permaneça assim ainda por muito tempo.